ela de amplitude. Vou pegar a minha ali, peguei daqui. Vamos continuar aí com as amplitudes, só que agora na corda fechada, né? Bom, isso aqui a gente vai um pouquinho mais rápido, porque inclusive a gente pode usar resultados aí que a gente viu na última vez, né? Então, a coisa funciona da mesma forma, né? Como nós não conhecemos, em princípio, uma lagrangiana, né, uma ação para o processo em termos de espaço-tempo, vamos colocar assim, eu tenho que usar os elementos que eu tenho aí na minha worksheet. Então, o que eu tenho que fazer é novamente arrumar um operador de vértice, né, que é o responsável por emitir, né, uma corda com determinado momento, né, e num determinado estado, né, e tenho que arrumar um propagador. E aí o que eu vou fazer é construir, né, obviamente essa construção não é feita, né, na galega, né? Eu tenho alguns princípios aí que me guiam, né, toda aquela questão de unitariedade, né, causalidade, aquelas coisas todas. Então eu consigo fazer isso de uma maneira guiada, né, mas que me dê aquilo que eu espero de uma amplitude, né, em teoria de campos. Então beleza. Então novamente o meu operador de vértice, da mesma maneira como era na corda aberta, né, o meu operador de vértice vai ser um cara, por exemplo, se eu penso no táquio, né, vai ser um cara desse tipo, né, é elevado aí KX, ok? Só que agora, né, no caso da corda aberta, né, eu tinha só um modo, vamos colocar, um lado, né, digamos assim. Eu só tinha os alfas, né? Aqui, como eu estou falando da corda fechada, né, o meu x, né, que é o meu x aí, ele é a parte, né, ele é a soma de uma parte que se move para a direita e uma parte que se move para a esquerda, né? Que em linguagem com forma holomórfica e anti-holomórfica, né? No caso aqui a gente está formando operatorial. Então, a minha diferença agora é que eu vou ter dentro desse x uma parte na esquerda e uma parte da direita, né? Que são os alfas, os alfa-tio, aquela coisa toda, né? Então, se eu pego o meu operador de vértice para o táquio, né, que seria esse cara aqui, então ele é um V de sigma tal, né? Ele cria aí, em princípio, bom, depois a gente argumenta, né? Mas em princípio, que cria um sigma em tal, né, insere o meu operador no ponto da minha worksheet, né? Se eu olhar para esse cara aqui, esse cara fatora, né? Ele fatora porque tem a parte esquerda e a parte direita, né? Então, esse cara eu posso escrever com uma parte direita, que depende de tal menos sigma, e uma parte esquerda, que depende de tal mais sigma. Então, para o táquio, né, eu tenho uma fatorização, né, do meu operador de vértice, ok? Isso é razoável no seguinte sentido, né? Beleza, para o táquio é isso daí. A questão agora é o seguinte: será que eu posso esperar isso aqui em geral, né, de um operador de vértice de uma corda fechada, né? Bom, do que a gente conhece do espectro, porque esses caras aqui eles estão ligados ao quê? A partículas físicas, né, do meu espectro. Okay? Então, a jogada do meu espectro, a minha tendência é dizer que sim, né? E realmente é razoável pensar que sim, porque se vocês lembram, o espectro da corda fechada, ele é basicamente, a menos de uma questão que daqui a pouco eu vou falar, mas ele é basicamente o quê? Ele é construído a partir do produto tensorial, né, de um espaço de, entre aspas, né, vamos colocar assim, duas cordas abertas. Né? Eu aplicava o alfa, eu podia aplicar alfas, ou podia aplicar alfas tio. Né? Só que para cada setor, ou para o alfa ou para o alfa tio, essa coisa se comportava como se, né, vou botar entre aspas isso aí, o espaço da corda aberta. Então, em princípio, eu posso esperar que o meu operador de vértice seja o quê?
eles fatorem, como se fosse um produto de duas cordas abertas, vamos colocar assim, tá? A menos um detalhe que daqui a pouco a gente chega aí. Eles comutam? Sim. Sim. Comutam porque o setor left e o setor right comutam. São independentes. Tá? É aquilo que eu falei, eles são independentes a menos de uma condição que daqui a pouco a gente chega, que é aquela condição do L0 igual a L0 tio. Né? Mas eles fatoram, ok? Mas não é, obviamente, simplesmente o produto de duas cordas abertas. Okay? Onde esse VL, por exemplo, né, só para escrever aqui, eu escrevi, é um E elevado a IK XL, e o meu VR é um E elevado a IK XL. Né? Obviamente. Okay? Isso vai simplificar muito as coisas aqui, para nós aqui. Então, beleza. Então eu vou esperar que os caras se dividam. Bom, a gente viu o seguinte, se eu, nessa figura, vamos colocar assim, né? Se eu olho, né, cada um deles, como sendo de corda aberta, né, tem dimensão conforme 1. Então o que acontece? Esse cara aqui, né, ele tem, vamos colocar, o peso conforme dele é 1, né? Isso quer dizer 1. Eu vou botar um 0, né, naquela notação. Né? Bom, agora tem que ver se corresponde depois. Um pouquinho se troca, né? Mas tudo bem, basicamente, né? E esse cara aqui é um 0, 1. Né? Porque esse cara ele tinha que ter, se eu penso em um separadamente, na corda aberta o meu operador de veste tinha que ter como peso conforme 1. Né? Na minha corda fechada eu vou ter, portanto, produtos, né? Então eu vou ter aí o meu VR, VL. Esse cara aqui, ele tem o quê? Ele vai ter peso conforme o quê? Que é exatamente o que eu espero de um cara, de um operador de vértice da corda fechada. Lembra, né? Que a gente argumentou? Ele tinha que ser um cara de peso conforme 1 para eu poder manter invariância conforme a teoria. Senão, isso não valia. E isso aqui era justamente o que me dizia que os operadores de vértice tinham de estar on-shell. Se eu quisesse calcular a amplitude com esses caras off-shell, dava um problema, porque se ele não respeita isso daqui, aí eu não tenho mais variância conforme, né? Complica. Ok? Então, beleza. Então, até agora está batendo, né? Agora a questão é o seguinte, no caso da minha corda aberta, o que eu fazia, né? A gente inseria os operadores de vértice na borda. Né? Tinha aquela questão, como eu, né, olhava lá para o disco, né? Meus operadores de vértice eram inseridos na borda. Aqui, meus operadores de vértice, né? Então agora eu vou botar assim, né? Vou colocar assim em qualquer lugar, né? Da minha root sheet. Porque para corda fechada tem uma superfície, tem uma superfície, né, sem borda, não tem borda, ok? Então eu vou inserir esses caras agora no interior da minha root sheet, ok? Então beleza. Então eu vou pegar então o meu operador de vértice, né, que vai ser composto, né, dessa forma. Então ele vai ter um momento 1K. Lembrando, né? Mais um detalhe. Esse cara aqui, né? O operador que eu vou inserir, eu vou querer produzir uma corda de momento 1K, né? Caminho. Só que você lembra que quando eu fiz lá a decomposição da minha artigo X da minha corda fechada, né? A parte left tinha 1/2, né? E a parte right tinha 1/2, né? Então eu tenho que lembrar que para produzir um cara de caminho, eu tenho que lembrar que cada um desses caras aqui não vai ter momento 1K, vai ter que ter momento 1/2 de caminho, ok? Para a coisa funcionar. Então, esse cara então em geral vai ser escrito, eu vou escrever, denotar dessa forma, né? Vai ser K sobre 2, tal menos sigma, e o meu VL vai ser também K sobre 2, tal mais sigma.
Só que, né, isso aqui representa então a emissão, vamos colocar assim, né? A emissão ou absorção, né? De uma corda, né? De um estado, né? Um estado físico da corda, vamos colocar assim. Com momento caminho, né, de um ponto tal sigma da minha rho de x, né? Então esse é o cara aí. Só que, né, aquela história, quando eu olho para a minha rho de x, obviamente, né, não há nenhum ponto ali que seja melhor que o outro, né? Aquela história, em termos de tal, né, eu vou inserir o cara, esse tal é num tempo tal, né, aí, né, que eu vou botar aí, né, aí em geral para menos infinito, mais infinito, com a força acentual e tal. Agora, em relação a sigma, não existe nenhum ponto aí que seja especial em relação aos outros, né? Então, basicamente a mesma coisa que eu vou fazer, que eu fiz de corda aberta, eu vou fazer aqui. Ou seja, eu vou ter que integrar em sigma. Então, quando eu pegar a minha amplitude, eu vou ter que fazer uma integração em sigma, né? Porque não tem nenhum ponto aí que seja especial em relação ao outro, né? Na minha corda aberta, se vocês lembram, eu também tinha que integrar em sigma, de uma certa maneira. Lá eu integrava em y, daqui a pouco eu vou integrar em z, né? Só que tinha que ser na borda, né? Tinha que estar na borda. Então lá no caso, né, o meu sigma era o 0π, né? Então eu não precisava, mas eu tinha que integrar no eixo real, ok? E aqui eu posso integrar em qualquer sigma. Então, na moral da história, o nosso vértice, nosso operador de vértice, né? Então, vou colocar assim. Ele vai ser escrito, né, em geral, da seguinte forma: ele vai depender de tal, no princípio, né, integral de 0 a π, vamos ter uma normalização aí, do d sigma, aí eu tenho dr de k sobre 2 tal menos sigma, dl de k sobre 2 tal mais sigma. Okay? Que eu vou escrever de uma outra forma, né? Que forma? Né? Eu vou tirar esse sigma, né? Vamos lá, deixa eu escrever, depois eu faço. Então vai ser 1 sobre π, integral de 0 a π de d sigma é elevado a menos 2i sigma L0 menos L0 tio VR de k sobre 2 tal, né? VL de k sobre 2 tal também é elevado a 2i sigma L0 menos L0 tio. Então, onde que saiu isso daqui, né? Saiu do fato de que, inclusive, acho que eu até pedi aí muito tempo atrás, né, para vocês mostrarem, né? O L0 menos L0 tio é o operador que gerava o quê? Translações rígidas em sigma, né? Então, o que eu fiz foi simplesmente o quê? Tirar o sigma daqui de dentro, né? Vi uma translação, né? É elevado a IP, né? É elevado a menos IP. Essa transformação aí do meu operador. Obviamente aqui no meio as exponenciais cancelam, né? Então ficam E elevado a menos 2i sigma L0, né? E 2i sigma L0 menos L0 tio. O 2 tem que entrar porque o meu cara é periódico, né? Se eu dou uma volta de π, tem que voltar para o mesmo lugar. Então, em geral, esse vai ser o meu operador de vértice que eu vou inserir aí. Obviamente,
Aí depois, né, obviamente eu tenho que escolher o VR e o VL de acordo com o estado que eu quero produzir, se é Tacon, se não é Tacon, se é o Graton, se é o Ramon, enfim, né? Aí vai, né? Mas em princípio é um cara desse tipo que eu vou inserir, né, na minha amplitude. Okay? E falta o propagador. Bom, o propagador é aquela história, né? Se você pensar lá também de novo, né, como guia lá na teoria de campo, né, é o inverso do operador lá, né? Então, o nosso operador aqui, o cara que diz que o cara está on shell, é o L0 mais o L0 til menos 2 pi igual a zero. Isso me diz que esse cara é uma parte da questão, né? Esse cara está on shell, né? Então é natural eu associar então o propagador com o inverso desse cara, né? Ele coloca um meio aí, tá bom? Então L0 mais L0 til menos 2 a menos 1. Né? Que a gente pode escrever da mesma forma que eu fiz com a corda aberta em termos de integral. Então, assim, no meio, a integral de 0 até 1 de ρ L0 mais L0 til menos 3 d. Esse é o meu candidato a propagador. E uma vez que eu tenha, portanto, né, então uma vez que eu tenha vértices e propagadores, agora é, entre aspas, né, moleza, é só montar a minha amplitude. Então a amplitude da mesma forma que eu escrevi na corda aberta, com uma diferença aí que eu já vou discutir, né? É o K, minha constante de acoplamento, M-2, um estado φ1, um operador de vértice, propagador, operador de vértice, propagador, operador de vértice, mais, né, só que tem um probleminha aqui, né? Mais permutações. Okay. Na corda aberta, eu não escrevi isso explicitamente, né? Mas lá eu não tinha, não era bem uma permutação dos vértices, mas eu tinha que ter a ciclicidade, né? Porque uma vez que eu inseri os caras na borda, né, eu tinha lá, na minha corda aberta, né, uma vez que eu colocava os caras na borda, né, tinha os carinhas aí, né, vamos supor sei lá, tem M, né, eu tinha que manter essa ordem, né, o máximo que eu podia fazer era girar esse troço aqui, né. Obviamente, se eu quisesse colocar em outra ordem, eu tinha que considerar o cara com outra ordem, mas eu tinha a cíclica, né? Como aqui o meu cara é fechado, eu posso ter qualquer ordem que eu queira aí, né? Como a minha coisa é fechada, né? Eu posso ter, na verdade, eu vou ter que somar sobre todas as ordens, né? Okay? Sobre todas as posições aí, né? Eu vou colocar aí na minha amplitude. Só que agora tem um pequeno porém, né? Quando a gente olhava lá para o que eu já comentei, né? Quando nós olhávamos para o espectro da quadra fechada, obviamente ele não era simplesmente um produto tensorial do alfa de alfas com alfas til, né? Ou, se você quiser pensar assim, como um produto tensorial de dois espaços da corda aberta, né? Tinha, na verdade, uma condição extra. A condição extra era que, né, vou colocar assim, eles tinham que satisfazer que L0 menos L0 til é igual a zero. Essa condição ela podia ser vista por conta daquilo, né? Esse cara, ele é o gerador
né, de translações por sigma, né, rígidas, que no caso seria uma rotação do meu loop lá que representa a corda. Então, obviamente, isso é uma simetria, né, porque se eu pensar na corda como um loop certinho, bonitinho, né, não tem nenhum lugar aqui privilegiado para eu escolher como zero, né, então tem que ter uma simetria de rotação rígida aqui, né. Então, esse cara tem que aniquilar o meu estado físico. Só que quando eu integro aqui, o meu propagador, na verdade, aqui dentro, ele pega tudo. Então, de alguma maneira, eu tenho que colocar no meu propagador, né, ou colocar aí dentro, algum mecanismo, né, que me selecione, na verdade, só os estados que satisfazem isso. Ou, em outras palavras, para que esse cara aqui só tenha polos, não só em caras que satisfazem isso, mas também isso. Né? Por enquanto, esse propagador vai ter polos em caras que satisfazem isso só. Então, tem que introduzir isso aqui também. Para fazer isso, é só inserir aí um cara que vai fazer esse papel para nós. Então, isso aqui me leva a uma modificação do delta. Né? Então, eu vou ter que modificar esse delta aqui. Vou continuar aí com 0,1 de rho, né? Integral de 0 a 2π, dφ, rho L0 mais L0 tio menos 3, aí eu vou ter um E elevado a Φ L0 menos L0 tio. Isso aqui é mais ou menos essa integral, funciona mais ou menos com a função delta, vamos colocar assim. Essa integral aí vai me garantir, né, que eu vou pegar caras só com L0 menos L0 tio igual a zero. Okay? Então esse é um detalhe que eu tenho que me preocupar, né? Eu não tinha, obviamente, na corda aberta. Razões aí óbvias, né? Então quando eu inserir meu propagador, eu tenho que inserir isso aqui. Beleza. E aí, novamente, é aquela história. Quando eu fazia na corda aberta, a variável de integração que eu escolhia era, eu chamava aí de y, né? Que era basicamente o que? Os reais, né? Integrava aí no eixo real. Aqui, obviamente, não vai ser o y, né? Aqui vai ser o z, porque a minha amplitude, né, a nível de árvore, né, ela é o que? A esfera, basicamente a esfera, né? E a esfera, ela pode ser mapeada, né, por meio da transformação conforme, né, como a gente viu lá no iníciozinho, ela pode ser mapeada no plano, né, no disco, né, mais o ponto no infinito. Né? Ou, em outras palavras, eu vou ter agora que integrar sobre todo o plano complexo, né? Inclusive o infinito, né? Com um ponto no infinito. Então eu vou escolher, então eu vou pegar minha variável z, eu vou escrever como rho elevado a φ, né? Se eu escrevo o z dessa forma, né? Então o meu propagador, ele pode ser escrito, né? Então eu vou ter que rearranjar as coisas aqui, mas ele vai ser escrito como 1 sobre 4π integral módulo de z menor ou igual a 1, eu vou mapear no disco, né? Então é d2z sobre o módulo de z ao quadrado, z L0 menos 1, z barra L0 tio menos 1. Né? Então isso daqui, né? Bom, isso aqui sai daqui, né? Aquela coisa, né? Se o z é isso, então o meu dz, né, ele vai ser ρ dφ, né? Como coordenada polar, né? Ele vai ser ρ dφ, então eu multiplico por ρ, divido por ρ, né? Aí vai me dar esse 1 sobre z quadrado aqui, como combinado aqui em cima. E aí eu junto esses caras e vou ter z e z barra. Né? Eu vou ter z no L0, né? E vou ter menos z barra no L0 tio por causa do sinal de menos aqui. Isso é fácil fazer essa continha, não tem problema, né?
Então o meu propagador, no final das contas, vai ser esse cara aqui escrito em termos de Z. E vou integrar para módulo menor ou igual a 1, porque eu vou mapear minha esfera no disco, né? Mais o ponto no infinito. Mais o ponto. Então, para datar o ponto no infinito é aqueles truques, né? Faz Z em 1 sobre Z, né? E aí você consegue ver as coisinhas. Okay? Então, eu vou considerar então, né, o meu operador de vértice fatorado dessa forma. Então, por exemplo, se eu pego um estado φ, né, da minha corda fechada, então eu vou considerar esse estado φ, né, vamos lá. Então eu vou pegar o meu operador de vértice, né, agora, ok, esqueci de mencionar. Eu vou considerar agora, o caso de 3 partículas, ok? Vou começar pelo caso mais fácil, né? Assim como na corda aberta, na corda fechada, o caso mais fácil são 3, né? É φ1, φ3 e um cara no meio. Então eu vou estar olhando, né? Agora eu vou estar olhando para o A3, né? Que vai ser K, né? φ1, V2, K2, né? Histerismo 1, né, em geral, e 3. Né? E vai acontecer uma coisa legal aqui. Pelo menos nesse caso é mais fácil, né? Vai acontecer uma coisa boa, pelo menos. Né? Então eu vou pegar o meu estado φ, né, e vou considerar ele, eu vou botar aqui entre aspas, né, como um ρ vezes um lambda. Né? O que quer dizer com isso? É um estado para direita ρ e para a esquerda lambda. Né? É isso aqui, mano, né? VR, VR. Né? Eu escrevi entre aspas lá. Então esse meu vértice, meu operador de vértice, eu vou escrever como, né, vai ser um V do meu estado φ2, quem quer que seja ele aí, né? Um momento, um K2, que vai ser um cara para a direita, que é o ρ2, um momento K2 sobre 2, e um cara para a esquerda, que eu chamei aí de lambda 2, K2 sobre 2 também. Então, como eu tenho, indo naquele esquema, né? O meu estado φ ele é um produto de um cara para a direita e um cara para a esquerda. Então eu vou pegar um operador de vértice que cria um estado ρ e multiplicar para um cara que cria um estado lambda. Com o momento um K sobre 2 cada um. Né? Porque o cara total tem momento K. E obviamente eu vou inserir esse cara, né? Vou botar assim. Tá igual a 0, Z igual a 1. Em geral essa é a escolha que a gente faz, né? Põe o cara em 0, né? Porque em geral é aquela história, né? Esse cara está no menos infinito, esse cara está no infinito, né? E esse cara eu coloco aí tá igual a 0, ok? Z igual a 1. Então beleza. Então eu vou ter que, olhando aqui, né? Eu vou ter então o que? Eu vou ter um cara assim, né? Então vamos pegar esse cara aqui. Eu vou ter o meu A3. Aí vai ser o K, φ1. Aí eu vou mandar o V2, né? O V2 vai ser 1 sobre π, integral de 0 a π d sigma, né? É elevado a menos 2i sigma L0 menos L0 tio. Aí vai entrar o carinha aqui. Vou ter um VR de lambda 2, né? K2 sobre 2. Um VL. Desculpa.
1. Né? Quer dizer, ali está em tal, né? Vamos para tal igual a 0, z igual a 1 e tal. VL, lambda 2, K2 sobre 2, zero, né? E por fim, ponto. Vou apagar só essa parte aqui. Por fim, aqui do lado eu tenho um E elevado a 2 em sigma L0 menos L0 tio, e aí fecha com o φ3. Bom, se olhar, né, o meu φ1 e o meu φ3 são estados físicos, né, na quadra fechada. Então, quando esse cara aqui, né, bate no φ1, dá 0. Né? Porque o meu φ1 é físico, satisfaz L0 menos L0 tio, né? Igual a 0. Então isso aqui vai dar um 1. Né? Da mesma maneira, quando esse cara bate aqui, L0 menos L0 tio vai dar 1, né? Vai dar 0, vai dar 1, a exponencial, e vai sumir. Então eu vou ficar com a integral de d sigma de 0 a π, que cancela o π, então é a mesma coisa que jogar fora essa integral. Né? Então no fundo, né, isso aqui vai ser um K φ1, e aí eu vou ficar com os operadores de vértice. VR, O2, K2 sobre 2, 0, VL, lambda 2, K2 sobre 2, 0, Em linhas gerais, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer agora? Né? Antes de fazer isso, né? Só que agora é o seguinte: o meu φ1 é um estado físico, né? Então o meu φ1, né, eu posso escrevê-lo como o ρ é para a direita, né? Então vai ser um ρ1, vou colocar assim, R, produto tensorial, lambda 1, L. E o meu φ3, eu posso escrever como ρ3R, lambda 3L, né? Então, isso é o que eu quis dizer aqui, você entre aspas, né? Eu posso pegar o meu estado e escrever como produto tensorial, né, de um direito com esquerdo. Bom, uma vez que eu faço isso, vou apagar aqui, precisar, pego ali na. Então, no final das contas, o que acontece é que o meu A3 ele vai ficar como K. Aí veja bem, esse cara é da direita, é de right moving, né? Esse cara é left moving, né? Então esse cara só vai atuar no ρ1, digamos, né? E esse cara só vai atuar no lambda 1 ou lambda 3, enfim. Então no final das contas eu vou produzir um K e vou ficar com ρ1 VR lambda 2 K2 sobre 2, 0 CR, né? Lambda não, ρ3, né? ρ3R, que é a parte right, né? E lambda 1 em outras palavras, fatório, né? Então, no fundo, né, isso aqui é uma amplitude, vamos chamar de... Agora eu vou botar um nome nela aqui, né? Vou botar de CL, né, de cruz.
Então, se eu coloco o nome do CL aqui, né? Close, né? Então o que eu estou vendo é uma coisa interessante, né? Pelo menos para 3 partículas, né? Depois a gente vê no caso do pelo menos para 3 partículas, e a minha amplitude da corda de 3 partículas, né, da minha corda fechada, no fundo fatora em 2 amplitudes, né? Uma para o cara da direita e uma para o cara da esquerda, mas que são o que? São amplitudes basicamente o que? Da corda aberta. Então, no final das contas, eu posso escrever aqui a minha amplitude, né, de 3 estados aí, Φ1, Φ2 e Φ3, né, quaisquer estados, né, não estou falando de nenhum estado específico, né, da minha corda fechada, ela pode ser escrita como K e a amplitude 3 da minha corda aberta agora, né. Então, se eu sei calcular, né, como nós, por exemplo, calculamos na aula passada algumas aí, né? Então, se eu sei calcular a amplitude da corda aberta para 3 caras, né, automaticamente eu sei calcular para a corda fechada, basta multiplicar os dois, né? E uma vez que eu tenho, né, esse negócio aqui, né, obviamente, então tem que ter pareadas, né? Eu tenho que ter, no escolar eu tenho que ter tantos alfas quanto alfas tio. Então, por exemplo, né, ele cita aí, né? Então, se eu pegar, por exemplo, a amplitude de espalhamento de 3 gravitons, né? Você lembra o meu graviton, o operador de vértice dele era o que? Era um zeta mini, né? Dx, d barra x, né, é elevado aí kx. Que eu vou botar aqui uma coisa muito aproximada aqui, né, mas fazendo a conta, né, como é que eu posso botar esse cara como o quê? Isso aqui é bem, né? Mas basicamente é um dx, vou botar r, né? É elevado aí kxr, né? Um d barra xl é elevado aí kxl, né? Basicamente. É uma ordem e tal, mas tudo bem. Então, no fundo é o que? Esse cara aqui era, entre aspas, dentro do fóton, né? E esse cara do outro fóton. Então eu posso escrever, na verdade, né, a minha amplitude de 3 gravitons como produto do que? De 2 amplitudes de 3 fótons. Vou colocar assim, né? Então esse cara, né, nós calculamos aí a amplitude dos 3 fótons da vez passada. Então isso vai ser um K zeta1 milinho, zeta2 milinho, zeta3 rolinho, e aí T mi rho, que é de 3 fótons, e o T linha, né? Milinha, rolinho, de K sobre 2 dos outros 3. Esses caras eu escrevi na aula passada aí, combinação ali. Obviamente, né, onde esse zeta mini aí, né, ele é simétrico. Eu estou falando do graviton, né? Então ele é simétrico e sem traço. E além disso, ele satisfaz que caminho zeta mini para que seja o graviton. Mas ninguém me disse que isso aqui é o graviton, né? Assim, eu estou dizendo, no sentido em que, se eu quiser, o Carl Ramon
ou dilaton, basicamente é a mesma coisa, né? Só que agora o meu zeta menino vai ser, por exemplo, no gás do Caulo Ramon, o cara tem que ser antissimétrico. Isso aqui continua valendo. E no dilaton, isso aqui é simplesmente traço, né? Eu pego o traço desse cara aqui. Mas o interessante é que, se eu sei calcular da corda aberta, eu calculo da corda fechada, para 3. Né? Então, qualquer coisa é fatória. Isso é que facilita a minha vida. Né? Novamente, a gente viu, né? Nós vimos que esse cara aqui, né? Vou colocar assim, basicamente ele tinha correções de ordem alfa prime. Né? Lembra que eu argumentei que ele tinha uma parte que vinha lá do F mini quadrado, né? Em geral de Young-Mills que a gente tem, mas tinha uma correção alfa prime que vinha do F cubo. Né? Aqui, né? Então, se eu olhar agora para o graviton, né? Como eu tenho T mini rho, T mini rolinho, esse cara vai ter correções de ordem alfa prime, correções de ordem alfa prime quadrado. Que aí, bom, se você for olhar a ponto de ação efetiva, né, os caras viram aí que correspondem a termos em R2 e R3 da minha ação efetiva. Termos de correção de R2 e R3. Na minha ação de Einstein-Hilbert. Agora veja bem, esse trabalho é meio assim, como nós não estamos ainda no nível de campo, né, da FICOR, né, vamos colocar assim, né, esse trabalho é meio de identificação mesmo. Você vê que obter termos de interação da maneira que surge aqui, né, você geraria, se tivesse na sua ação efetiva, para a minha teoria, no espaço-tempo, termos de R2 e R3. Então é daqui, basicamente, que vem as correções lá, a relatividade geral, né? Em termos de alfa prime. Em termos de R2, R3, F de R, né? Professor, Diga. O princípio da decomposição em cluster também vale em teoria de cordas? Mesmo a interação não sendo exatamente... Tem que valer. Real? Tem que valer. Tem que valer. Porque a gente sabe que o princípio da decomposição em cluster é um princípio. Por enquanto é um princípio que a gente verifica que vale, né? O que pelo menos acha que vale. Não, tem que valer. Porque a interação não é exatamente local. Não, não é local. Então, alguém já demonstrou isso? Cara, demonstração nunca vi não. Eu acho que, no fundo, o que acontece é que você praticamente quase que constrói a coisa para dar isso. Né? Então, você basicamente constrói o negócio para dar isso. Se você pensar em teoria de campos, né, basicamente você garante, né, você garante o seu princípio da decomposição em cluster, uma vez que você escreve o seu hamiltoniano, né, em termos de A e A da águia, com no máximo uma delta, né, aquela história, no máximo uma delta de constelação do momento. Né? Então o que acontece? Vamos lá, primeiro, suponhamos que eu estou na teoria primeiro quantizada, como eu estou. Ao construir as coisas, né, dessa maneira, eu estou garantindo que eu vou ter o quê? Eu vou ter correspondências com uma ação, né, de uma lagrangiana escrita em termos de campos, escrita em termos de A e A da águia, aquela coisa toda. Então, basicamente cai a coisa. Né? E na teoria de campo de corda também, eu vou construir minha ação de maneira que eu caio numa ação de campos mesmo, né, dos componentes da minha corda, vou colocar assim, né? Que também vão ser escritos como A e A da águia, aquela coisa toda que você já conhece a teoria de campo. Agora, por exemplo, para garantir o princípio da decomposição em cluster, né, eu usei, lembra que eu argumentei em algum momento que eu tinha que escolher o que a gente chama de gauge de Siegel, né?
eu tirei do baú aí que o meu estado físico tinha que satisfazer isso aqui também, lembra, né? Isso é justamente para garantir, porque os estados que não satisfazem isso, eles geram uma delta a mais. E a gente sabe, para precisar usar em cluster, que eu só posso ter uma delta. Então por isso que eu tenho que impor isso aí. Então, acho que quase que por construção. Agora, se eu vi alguém demonstrar assim, eu nunca vi, realmente. Nunca vi essa demonstração. Alguém já deve ter, sei lá, talvez tentado fazer, né, porque é um princípio importante. Mas eu nunca vi assim. Só que uma vez que você assume que cai numa teoria de campo, então, a sua teoria de campo já é montada para satisfazer. Eu preciso de decomposição em classe, uma das coisas mais legais que eu já vi assim. Que a coisa sai tão bonitinha. Beleza. Bom, então para 3 partículas a coisa é razoavelmente fácil, né? Eu caio com uma fatoração, então eu caio em 2 amplitudes de 3 partículas na corda aberta, que eu já sei calcular, a gente já fez lá. E para 4? Né? Para 4 é quase. Né? No fundo, você pode até demonstrar que você vai cair. Mais a menos de termos aí que aparecem na frente do negócio. Né? Mas aí a gente não chega aí sim. Mas vamos olhar para 4. Né? Então se eu olho para 4, agora, eu vou olhar agora para o A4. Da maneira como eu olhei lá na corda aberta. Né? Então se eu olho para o A4, isso vai ser um K2. Né? Aí eu vou ter o K1. Põe K agora também, tá vendo, né? Um V2, K2. Agora eu tenho um propagador, né? V3, K3, né? E um K4. Esse cara inserido em 1, esse cara inserido em Z, 1, Z3, né? É a mesma história lá. Né? Só que agora ninguém me diz que eu tenho quem tem essa ordem, né? Então eu tenho que somar um da outra ordem aí, que é um V3. K3, delta, V2, K2, K4. Né? Ele faz um desenho aí, lá no livro, né? É basicamente os 2 canais, né? Ele basicamente corresponde aqueles 2 canais, né? A 1 com a 2 e a 3 com a 4, a 1 com a 3 e a... caramba, 2 com a 4, né? S canal ST, canal ST. Né? Então tem que considerar esses 2 caras aí. Bom, aí eu vou usar o seguinte, né? Se eu tenho um operador de vértice em K inserido em ZZ barra, né? Eu posso passar de sigma tal para ZZ barra, né? Eu posso escrever esse cara com uma translação em Z em Z barra, né? De alguma maneira, né? Então, na verdade, dilatação, translação. Então vai ser um Z, eu posso escrever isso como um Z barra L0 tio, um V de K1, Z a menos L0, Z barra a menos L0 tio. Tá? Que por sinal eu posso escrever, né, obviamente, como a gente viu aí, como um K sobre 2 Z K sobre 2 Z barra. Bom, aí se eu uso o meu propagador aqui, se eu uso o meu propagador, o que em geral o que ele vai fazer é o seguinte, na primeira amplitude eu vou usar isso daqui, né, para passar o termo em ZL0, Z barra L0 tio para cá. E no de baixo ele vai fazer o contrário, né? Ele vai passar para lá. Tá? Então você vai poder escrever, né? Vai poder escrever essa amplitude da seguinte forma. Vai ser um K² sobre 4π.
Aí eu vou ter integral módulo de z menor ou igual a 1, d2z sobre o módulo de z quadrado, ela aparecendo aqui, né? Aí eu vou ter K1 V2 de K2 1, né? Esse K1, e o V3 de K3 Z barra no K4. Eu eliminei esses carinhos que aparecem aí, Z no Z barra, um cara que vem daqui também, né? Eu eliminei esses caras aí. E aí, não, quer dizer, eliminei entre aspas, né? Eliminei, mas botei o Z barra aqui. E no segundo termo, eu passo para o outro lado, e aí eu vou ter K2 sobre 4π. Aqui eu já vou chegar lá, né? Na verdade eu teria um módulo de z menor ou igual a 1, mas aí eu faço a transformação z em 1 sobre z barra, né? E aí eu passo para o módulo de z maior ou igual a 1. Okay? Isso é para poder condensar a notação aí. Esse é um truque aí para poder escrever isso aqui como uma expressão só. V3 o ZZ barra e o V2 K2 no fundo eu quero sempre escrever o V2 no 1 e o V3 em ZZ barra. Se eu tivesse mais, né, eu tinha que aí escrever mais. E aí aqui, né, só para eu mudei de Z para 1 sobre Z barra, para poder escrever módulo de Z maior ou igual a 1. Então, no fundo, isso é quase como um time ordering, né? De certa maneira, eu consigo escrever isso aí. É quase um time ordering, no sentido que eu tenho agora uma soma numa parte do meu plano complexo, onde o módulo de Z menor ou igual a 1, e uma soma para a parte do plano complexo, onde o módulo de Z maior ou igual a 1. Então, no fundo, eu posso tentar escrever isso aí como uma integral em todo o plano complexo, né? E aí, mas para escrever a minha integral aí em todo o plano complexo, eu tenho que definir um ordenamento, né? De maneira que nesse caso aqui, o cara que vem mais para cá, né, é o cara que tem menor módulo. Né? Então você vê, o módulo de Z menor ou igual a 1. Então esse cara, ele tem um módulo menor que 1. Então, aqui é o contrário, né? Como o módulo de Z é módulo que 1, o cara do 1 tem que vir primeiro. Então eu sempre tenho, né? Então eu vou definir esse meu T, né? Eu posso escrever, né, esse cara aí, basicamente, como uma integral no plano complexo todo, né? Beleza, vamos lá. Então eu vou ter como escrever esse cara, uma integral no plano complexo todo, e vou botar um T. Né? Então eu vou ter o meu A3 aí, meu A4, perdão, eu posso escrever como K quadrado sobre 4π. Aí eu vou ter, esquece agora, né? Vou ter D2Z sobre o módulo de Z quadrado. E aí eu vou ter um K1, aí eu vou ter que botar aqui um T, né? Lá no ordem, né? Um time ordem, que é no fundo. O tempo está relacionado com raio, né? E aí põe aí um V2, por exemplo, de K2, e um V3 de K3 Z barra. Ok? Basicamente isso. Aí esse T me dá conta de selecionar aí a ordem, né? Quando o módulo de Z for menor ou igual a 1, quando o módulo de Z for menor ou igual a 1. E eu consigo fazer isso de maneira geral, né? Para M partículas aí, eu consigo fazer esse tipo de manipulação, né? De maneira que para M eu vou poder generalizar esse negócio assim de forma 4π, aí eu vou ter K sobre 4π AM menos 2,
E aí, bom, aqui vai ter aquela questão, né? Eu vou ter a minha medida, que por enquanto é dz quadrado por módulo de z quadrado, por enquanto, né? E vou ter IRM aqui, né? A minha amplitude aí da direita, vou ter uma integral aqui, amplitude na esquerda. E essa vai ser, em princípio, a minha amplitude. E esses caras aqui, eles são escritos da seguinte forma. Ah, tá. Tudo bem. Ah, veja bem. O meu K1 e o meu K4, lembra lá da corda aberta, o que eu fazia era escrever ele como limite de um operador de vértice atuando no vácuo, né? Para t menos infinito, para tal menos infinito, tal mais infinito, né? E aí sobrava então que eu tinha o vácuo, né, dos dois lados, mas eu ganhava um operador de vértice aqui, né? Então, da mesma maneira eu vou fazer aqui. Então, eu vou ter um zero, agora. Então esse cara, cadê? Esse cara aqui, né, coleciona todos os caras da direita. Okay? Então ele vai ser o VR K1 sobre 2, veja que eu tirei o K1 daqui, né? De operador de vértice. Z1 VR K1 sobre 2 ZM. Fechei aqui, zero. E vou, vamos lá, vou colocar assim, põe assim mesmo. E vou dividir isso pelo produtório do ZI. Produtório do ZI. Produtório do ZI, produtório do ZI. Produtório do ZI. Porque aqui eu tenho um módulo de Z quadrado, né? Então, produtório do ZI. A outra parte vai me dar um Z barra. Então eu vou ter I, LM, K sobre 2, Z barra. Basicamente a mesma coisa, né? Zero, meu ordenamento aí. E agora é o left. Então vou ter K1 sobre 2, Z1, barra, VL, KM sobre 2, ZM barra, né? Fecha o meu ordenamento, fecha aqui, dividido pelo produtório do Z e barra, né? Que é a generalização disso aqui, né? Dá para ver que é a generalização aqui para mim. A única questão que fica, lembra, né? Na corda aberta eu tinha o mesmo problema. Que problema era esse? Era o problema da medida. Eu tinha esse, em princípio a medida seria esse cara aqui, mas aí eu tenho que estudar o seguinte: eu quero que a minha amplitude seja invariante conforme. Então primeiro eu tenho que me preocupar se o cara é invariante conforme. Então a minha medida tem que ser tal que propicie que a minha amplitude seja invariante conforme. Mas mais do que isso, eu tinha um problema na corda aberta que eu tinha uma simetria de gauge residual, né, que era aquela simetria por uma transformação do SL2R. Como é que eu fazia para fixar essa simetria? Eu usava essa simetria do SL2R para fixar o quê? 3 posições dos caras lá. Então aqui e com isso eu descobria também quem era a medida. Quem era a medida boa que me garantia que eu não tinha esse overcounting, né, de caras equivalentes, e que me fazia com que a minha amplitude fosse invariante conforme. Então aqui eu vou ter que fazer a mesma análise. Só que a análise é muito parecida com a corda aberta. Muda alguma coisa, obviamente, mas ela é muito parecida. Então, qual era a coisa, né? A minha corda aberta, eu tinha lá uma invariância, né, do vácuo, né, ou se você preferir, né, eu tinha aquela simetria, transformação conforme global, né, e o meu vácuo ele era aniquilado por quem? Pelo L0,
Então, o meu vácuo ele era aniquilado pelo L0, L1 e L-1. Opa! L-1. E isso aqui gerava o SL2R. Só que agora eu tenho um outro setor, eu estou na corda fechada. Então eu tenho um setor onde eu tenho o L0 til, o L1 til e o L-1 til. Né? Isso aqui é outro SL2R. E esses caras comutam, né? Pessoal, eles não comutam entre si, mas comutam til com não til. Então, no fundo, agora, a minha simetria, ela é o quê? Ela é, basicamente, um SL2R cross SL2R. Né? Isso é o SL2C. Então, agora, a minha simetria residual é uma simetria sob uma transformação do SL2C. Que, quando eu discuti lá a questão da transformação conforme, essa era a transformação global, né, do disco mais o ponto no infinito. É o grupo conforme, eu estou chamando de grupo conforme. Né? Então agora, a minha simetria, que eu botei aqui no grupo, né, que eu vou ter que usar para fixar a minha simetria residual, não é obviamente o SL2R, mas é o SL2C. E está tudo legal, né? Por que está tudo legal? Porque na minha corda aberta eu tinha que fixar o quê? Três posições no eixo real. Né? Então eram 3 caras reais aí. Então eu tinha que ter o quê? 3 transformações, que é justamente o que eu tinha com SL2R. Então o SL2R era um grupo com 3 parâmetros reais. Agora eu tenho que fixar a posição de 3 operadores, mas agora a posição é um Z. Então eu tenho que fixar 3 complexos, né? O que significa que eu tenho que ter 6 parâmetros reais. Né? Que é exatamente o que eu tenho aqui, né? 3 com 3, né? Que vai me dar 6. Que são 6 parâmetros reais ou 3 parâmetros complexos, né? De maneira que eu consigo fixar 3 eixos. Né? Então esse cara aqui, esse cara do SL2C, ele vai ser mais ou menos uma coisa, né? Ele vai corresponder a uma transformação de Z, lá era Y, né? Y indo em AY mais, né? Mais C, né? Mais B sobre CY mais D. Aqui é com Z, obviamente. Então vai ser AZ mais B sobre CZ mais D. Onde agora o meu A, B, C, D pertencem agora aos complexos, não mais aos reais. Né? E eu continuo com AD menos BC igual a 1. Sempre posso escolher isso. Então aquela história, agora eu tenho que descobrir como é que se transforma, ou melhor, né? Como se transformam esses caras por uma transformação SL2C. Né? E aí eu vou ter uma ideia da minha, quem tem que ser minha medida. Né? Outra transformação conforme por SL2C. Né? E aí eu tenho que escolher uma medida de maneira que a coisa, que eu não tenha redundância e que seja invariante conforme. Então, da mesma maneira que acontecia lá, né, que a gente mostrou aí, aqui é a mesma coisa, né? O left e o right são cada um como se for, né, entre aspas, né, corda aberta. Então, isso vai ser aqui K sobre 2Z. Por uma SL2C, ele vai em IR M K sobre 2 Z', produtório em I, A menos C, ZI, linha ao quadrado. E da mesma maneira o L. Né? Então, I, M, L, K sobre 2 Z barra, I, M, K sobre 2 Z barra, linha, produtório em I, de A barra, menos C barra, ZI barra, linha, quadrado. Então a minha medida, né? A minha medida, né? Então é aquela história, esse cara aqui ganha um π, né? Π aí, um produtor
produtório de A menos C Z' ao quadrado, e esse cara me ganha um produtório de A barra menos C barra Z' ao quadrado, né? Ou, em outras palavras, um módulo de A menos C Z' à quarta, né? Então, a minha medida tem que ter o quê? Ela tem que se transformar de uma maneira a garantir o quê? 1 sobre isso, né? Ela tem que se transformar de uma maneira que seja 1 sobre isso. Então, eu tenho que a minha medida, né, a minha medida, ela tem que ser tal que ela se transforme, né, dessa forma. Né? A menos 4. Porque a transformação dos caras vai me gerar isso a quarta, né? Ela tem que transformar com isso a menos 4. Invariante. Mas eu continuo com o mesmo problema. Quer dizer, isso é a primeira coisa. Eu quero que seja uma medida que me garanta a invariância. Né? Mas eu ainda tenho a questão da redundância. Né? Eu tenho a questão de que eu estou contando aí, né, caras aí, porque a isometria então assim que eu tenho aquela história, né? Métricas na esfera relacionadas por SL2C são equivalentes, correspondem à mesma configuração. Então, esse cara aqui me garante que é uma medida invariante conforme, só que, invariante pelo SL2C, etc. Só que as métricas que são conectadas por SL2C na esfera são todas equivalentes, na verdade. Então eu tenho que tirar isso fora. Para tirar isso fora, eu tenho que fixar a posição dos caras. Eu vou fazer da mesma maneira, né? Então, se eu quero fixar a simetria residual, eu vou fixar 3 posições. Eu vou escolher 3 caras aí e vou usar o meu grupo. Vou pegar 3 posições aí e vou fixar. E eu sempre consigo, né? Se você olhar para a SL2C, você consegue mostrar que para qualquer 3 pontos, ZA, ZB, ZC, você consegue levar em quaisquer 3 pontos ZA0, ZB0, ZC0. Então eu posso escolher qualquer 3 pontos aqui que eu vou levar qualquer ponto neles de uma transformação SL2C. Não tem nenhum ponto que eu não consigo. Né? Então eu vou fixar essa minha coisa. E para fixar isso daí eu tenho que pegar e corrigir minha medida, né? Então uma vez que eu faço isso, o meu D e M de Z, ele tem que ser módulo de ZA menos ZB ao quadrado, módulo de ZA menos EC ao quadrado, módulo de ZB menos EC ao quadrado, e vezes deltas, né? Uma delta 2 de ZA menos ZA0, delta 2 de ZB menos ZB0 e o delta 2 de ZC menos ZC0, em vez do produtório aí em I, né? Essa vai ser a minha medida. E aí, né, você vê que a minha medida se transforma da maneira que tem que transformar, bonitinha, e fixa. E eu fixo os 3 parâmetros. Em geral, assim como na corda aberta, né, na corda fechada, em geral você tem padrão, digamos assim. Em
geral você escolhe, né, para fixar esses 3 pontos, você escolhe fixar um no infinito, um no zero e um no 1. Então, em geral, usualmente, o que você faz é fixar o Z1 no infinito, fixar o Z2 no 1 e fixar o da última partícula no zero. Z3, né? Em geral, no zero. Então, em geral, você faz essa escolha. Então, a minha amplitude vai ser dada por isso aqui. Okay? A minha amplitude vai ser dada por isso aqui. Sendo que a minha medida é isso aqui. Você tem que juntar esses pedaços aí. Né? Okay? Vamos lá. Então, primeiro. Então, como um exemplo aí, né? Se eu considerar a amplitude para M tachyon. Então, se eu considerar a minha amplitude para N tachyon, né, eu vou ter a seguinte coisa: meu AN vai ser 4π, caso de 4π, N menos 2, integral da minha medida, né? Só que agora, né, eu tenho meus i's, mas os meus i's agora são fáceis de lidar, né? Se eu quiser levar daí kx, aquela coisa lá, que novamente vai fatorar, né? Então eu vou ter a amplitude da corda aberta para M tachyon, né, na direita e produto com M tachyon na esquerda. Vamos colocar assim, né? Que a gente já viu da vez passada quando falou da amplitude da corda aberta. Né? Então, só que lá dá em termos de Y. Então aqui vai dar em termos de Z e Z barra. Né? Então eu vou ter aqui aparecendo um produtório para I menor do que J. Né? Porque eu vou ter um produtório em Z, que é o da direita. E vou ter um produtório em Z barra, que é o da esquerda. Então eu vou ter, esses dois produtórios vão se combinar, de maneira que eu tenho um produtório só, né, de módulo de ZI menos ZJ elevado a KI, KJ, tudo isso. Coisa muito simples, né? O tachyon não é simples. Agora, se eu considero M for 4 e eu escolher, né, essa convenção, o Z1 no infinito, o Z2 em 1, o Z3 é Z, que é o cara que eu deixo livre, né, e o Z4 é 0, eu fixo 3, né, sobra 1. Okay. Aí, colocando aqui, a minha amplitude fica A4, né, 4 tachyons aí, isso é 4, é K quadrado sobre 4π, aí eu vou ter uma integral sobre todo o plano complexo aí, de módulo de Z, K3 escalar K4 sobre 2, e o módulo de 1 menos Z, K2, K3 sobre 2, D2Z. Eu só tenho uma integral e um Z, né? Então essa minha medida aqui vai fixar, eu vou ter que pegar isso, o que eu fiz, né? Por exemplo, pegar isso aqui, vou fixar o ZA, né? Aí eu vou pegar isso aqui para o Z1, Z2 e Z4, né? E aí vou colocar esses limites aqui, o Z1 infinito, o Z2 1, o Z4 0, né? E vai sobrar isso aqui. Obviamente considerar isso aqui também. E aí vai sobrar. Eu uso as funções delta para fixar os caras. E aí toma os limites bonitinhos da SC. Bom, agora é uma questão de matemática, né?
como é que eu calculo essas coisas aí. Mas aí beleza, aí a gente usa os resultados aí os matemáticos nos fornecem, né? E aí da seguinte forma. Então a primeira coisa é o seguinte, essa integral aí, né? Integral desse tipo aqui, caras desse tipo, perdão, né? Eu consigo escrever como 1 sobre a função gama em A sobre 2, integral de 0 até infinito, t A sobre 2 menos 1, é elevado a menos t módulo de z ao quadrado dt. E aí eu vou ficar com integrais em z e integrais em t. O que me facilita é que as integrais em z vão ser integrais gaussianas, que eu consigo fazer. E aí vai sobrar a integral, as integrais em t vão sobrar. Que aí eu vou calcular usando aquelas definições lá de função beta. Então, usando isso aí, né, uma integral desse tipo aqui, que é o que está aqui, né? Integral do módulo de z a menos a, integral de 1 menos z a menos b de 2z, eu posso escrever como? Bom, vou usar isso aqui duas vezes, né? Então vou ter um t e um u aí, que a gente chama. Então vou ter um gama de a sobre 2, gama de b sobre 2, integral de 0 até infinito, em t e em u. Né? Eu vou ter um t a sobre 2 menos 1, vou ter um u b sobre 2 menos 1, dt du, e vai ficar a parte em z. Né? Aí a parte em z, agora eu posso pegar o D2Z é o plano complexo, né? Então nada me impede que eu escreva o z do plano complexo como o famoso x mais y. Né? Então meu D2Z, né? Vou pegar dx de y. Então eu vou ter, aqui, né, a minha integral de menos infinito a mais infinito em dx dy é elevado a menos t x2 mais y2 menos u 1 menos x2 mais y2, né, que é uma integral gaussiana, né, que a gente sabe resolver aí. A gente sabe. Eu tenho um termo em y quadrado, tenho um termo em x quadrado, tenho um termo, né, em x, um termo linear em x, né, mas aí completa o quadrado, faz aquelas coisas todas lá, a gente sabe como é que faz, né, e no final das contas eu fico com π gama de a sobre 2, gama de b sobre 2, integral de 0 até infinito, de t em u, e aí eu integro em um deles, né? Sobra um, eu posso escrever isso como um π. Aí eu vou ter um gama de 1 meio de a mais b menos 1 sobre um gama de a sobre 2, um gama de b sobre 2, né? E aí vai sobrar uma integral aqui, que eu defini em termos de um lambda, né? Que é menos a sobre 2, 1 menos lambda menos b sobre 2 de lambda, que ele escreve como uma função beta. Mas é esse truque, né? E aí você escreve esse cara aqui como uma função beta. Então no final das contas, quando eu junto tudo, vai ser a beta de 1 menos a sobre 2, 1 menos b sobre 2, a mais b sobre 2, menos 1.
nessa função beta aí, né? Na quadra beta a gente conseguiu o beta AB, né? Agora a gente está conseguindo um beta ABC, que é escrito assim de forma. A função ela é gama A, gama B, gama C, sobre, tem um pi aqui, gama A mais B, gama B mais C, gama C mais A. Aí se eu olhar para a amplitude dos 4 táquios, né, aí eu identifico quem é A, quem é B e quem é A mais B. Né? O meu A é menos K3, K4 sobre 2 e o meu B é menos K2, K3 sobre 2. Né? E aí, beleza. Aí se eu defino aquelas variáveis de Mandels também, onde você mostra que K3, K4 é menos S sobre 2 menos 8, o K2, K3 é menos T sobre 2 menos 8 também, né? Aqui no canal T. Também, né? O S mais o T mais o U, né? Que é o somatório de M quadrado. Nesse caso aqui, como eu tenho 4 táquios, né? É menos. Bom, primeiro, eu tenho 4 táquios e estou considerando alfa igual a meio. Alfa prime igual a meio. Então vão ser 4 de menos 8, né? Então eu tenho menos 32. Bom, enfim, e usando isso daí, o meu A4, né, ele fica sendo K ao quadrado sobre 4π, e aí essa função beta de menos alfa S sobre 2, menos alfa T sobre 2 e menos alfa U sobre 2. Que é a fórmula, lá no início, nos primórdios da teoria de cordas, né, que é a amplitude de Virasoro, a fórmula de Virasoro. Que tem aquela simetria, né? Assim, esses alfas, né, são definidos como, acho que é S sobre 4, né? S sobre 4 mais 2, né? De maneira que alfa S mais alfa T mais alfa U, né, é igual a, se eu não me engano, menos 2. Né? Essa amplitude aqui que tem aquela simetria, né, que o pessoal lá no início, na verdade, estava querendo obter, né, porque você percebia que alguns esquemas sistemáticos lá, quando a gente se base, a sua amplitude, né, daquelas ressonâncias, o radrona, aqueles troços todos, eles apresentavam uma simetria em canal S, canal T, né, e você vê que realmente essa amplitude tem a total simetria, né. Se eu troco S por T, U, né, S por U, T por U. E quais são os polos aqui? Né? A minha função beta, né, é um produto de gamas. Né? Então ela tem polos nos polos da gama. Né? O polo da gama é 0 e inteiros negativos. Né? Então os polos, os polos desse cara aqui são em alfa S, ou alfa T, ou alfa U, né? 0. Né, que é o primeiro, 2 que vai dar menos 1, 4 que vai dar menos 2. E vai para 4. Né? Que exatamente corresponde ao que? Né? Ao que nós esperaríamos. Né? Esses polos correspondem, por exemplo, para o 0, ele vai corresponder ao que? Quando esse cara alfa S é 0, eu tenho S igual a menos 8. S igual a menos 8 é o táquio. Esse cara corresponde ao táquio. O táquio número 2. No 2, S é 0, que corresponde, né, ao, vou colocar aqui um G mini, mas tem o Caldo Ramon e o dílado, tá? Corresponde a massa 0. No 4, né, que é o próximo, né? 4 isso. No 4, eu tenho S igual a
ter que ter 8, né? Porque eu tenho 4 aqui, passo para cada... Isso, 8. Né? Que são os massivos, né? E por aí vai. Então o que acontece? Eu estou obtendo exatamente o que eu esperaria, no sentido em que os polos da minha função, né, da minha amplitude, elas estão aqui, nos polos dos estados físicos aí dentro. Né? Então os polos dessa minha amplitude são o quê? São estados de corda fechada. Que é o que a gente espera, né? A nossa amplitude, a gente sabe que tem polos aí nas partículas, né? Ou partículas elementares ou estados ligados, coisa do tipo, né? Então ele está tendo os polos aí no espectro físico. Como eu esperaria. E aí não precisa dizer, né, que à medida que eu vou aumentando o número de partículas ou, né, também de uma certa maneira aumento aí os nível, né, a coisa vai ficando mais complicada, né, em termos operacionais. Mas em princípio a coisa é essa, né? São cálculos como esse aí. E o que você pode fazer é, a partir dessas amplitudes, né, que em geral o que as pessoas tentam fazer, né, a partir dessas amplitudes, tentar imaginar, né, ou tentar construir lagrangianas aí, ações que me deem esse tipo de amplitude no espaço-tempo. Então, por exemplo, muitas vezes o pessoal fala que a teoria de Cauchy, por exemplo, ajuda, né? Os caras usam a teoria de Cauchy para saber como seria a interação de partículas de spin mais alto, né? Por quê? Porque a teoria de Cauchy, ela tem dentro do espectro dela, naturalmente, partículas de spin tão alto quanto, né, quanto você queira, digamos assim. Você vai subindo no espectro e os spins vão aumentando. Então, se você calcula em teoria de Cauchy uma amplitude aí de spin, sei lá, que é spin aí, né, mais alto, né, você usa o resultado dessa amplitude para tentar saber qual a ação efetiva, né, que você teria, qual a lagrangiana, né, que geraria esse tipo de amplitude em teoria de campos, né, para partir do spin mais alto. Então, essa é digamos assim, enquanto você não tem, né, a teoria de campo, né, totalmente estabelecida, esse é um caminho. Para você entender como partículas de spin mais alto podem ser acopladas nas suas diversas teorias, tanto gravitacionalmente como, enfim. Além de, né, não só em termos de spin mais alto, como além de correções também, né? Como, por exemplo, aquela correção lá de ordem alpha prime, né, de F3, né? E correções aqui de ordem alpha prime quadrado em R2 e R3, por exemplo, quando eu calculei os grávidos. Então, também isso, né, correções em alpha prime. E se eu tomar alpha prime igual a zero, aí eu chego na teoria de campo, vamos colocar assim, porque eu espero na teoria de campo. Se eu não ponho alpha prime indo a zero, eu obtenho correções que eu obtenho em teoria de campo. Então, por exemplo, em última instância, isso nós não conhecemos, né? A gente não sabe fazer essa conta, a gente não sabe fazer, né? Em última instância, eu obteria o quê? Qual deveria ser a generalização da teoria de Young-Mills ou a generalização da realidade geral, né, no mundo aí da escala de Planck? Porque, em princípio, se eu pego todas as correções em alpha prime até o final, né, e todas as correções lá que isso me produz na teoria de Young-Mills, eu saberia, ou pelo menos se eu soubesse fazer isso, eu teria um modelo, uma teoria, né, que me diria qual é a generalização dessas teorias de campo no regime da escala de Planck. Em onde, pelo menos, você acredita, né, que a teoria de campos não dá mais conta de descrever a coisa nesse regime. Então, tudo isso pode ser tirado daqui, né? Óbvio que a gente não sabe fazer essa conta, né? Porque assim, ainda não tirou aí tudo isso. Mas é uma, né, você tem modelos aí de correções em R2, R3, okay? Beleza, senhores? Então, à tarde estamos aí. À tarde nós começamos, né, a superpósito.